Salve, fã de NBA, salve amigo do Bola Laranja, fã de basquete. Estamos no ar para mais um episódio especial dessa vez do nosso podcast. Tá? Hoje vocês que estiverem assistindo aqui pelo YouTube estão vendo somente eu e meu amigo Luiz, do canal Switch TV BR. Depois vamos falar um pouquinho mais sobre o canal do Luiz. É um canal que tem vídeos todos os dias, né? Muitos vídeos, por sinal, por dia, muito conteúdo bacana de NBA. Então, hoje um pouquinho diferente, né? Não tem Fábio, não tem Anderson, não tem Renan, né? Ou pelo menos algum deles aqui com a gente, mas eu estou aqui para apresentar, para fazer como se fosse uma entrevista aí com o nosso amigo Luiz. E você que está vendo aqui a gente no YouTube, já deixa o like, se inscreve no canal, muito importante para a gente, né? Sempre bom lembrar disso. E, claro, você que vai ouvir também pelas plataformas de áudio, seja Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, também deixa a sua curtida aí, né? E tem como no Spotify, principalmente, se inscrever no canal e também avaliar. Então, se você puder nos avaliar com 5 estrelas aí no Spotify, é importante para a gente que está começando também, já ir mostrando cada vez mais para outras pessoas o nosso podcast. Também lembrando a você para se inscrever, né? Para você seguir a gente no Bola Laranja, né? No nosso Instagram, @bolalaranja.oficial. Tá passando aqui em cima, né? @bolalaranja.oficial no Instagram e também no Twitter, @blaranjaoficial. Bom, já falei demais, já vou chegar dando o boa noite para o meu amigo Luiz. Quero que ele fale também do canal dele, né, do projeto dele, que já tem um bom tempo aí. Eu participei de um outro podcast lá atrás com ele, né? Mas ele pode falar aí, que eu acho que o canal dele é até mais antigo que isso, da onde começou, da onde surgiu. Quero ouvir um pouquinho de você primeiro, Luiz, sobre o seu canal, para a galera aqui do Bola Laranja saber de tudo. Boa noite, né? Estamos gravando no dia 27 de setembro, às 7 da noite. Então, você que vai ouvir depois, bom dia, boa tarde, boa qualquer coisa. Mas boa noite, Luiz. Obrigado por aceitar o convite e fala um pouco do seu canal para a gente. Opa, Andrezão, prazerzão é meu. Muito obrigado mesmo por ter me convidado. Se eu não me engano, é a segunda vez que eu participo aqui do Bola Laranja. Eu participei há um tempinho atrás, na época ali da troca do Curry pro Dallas ali. Me lembro exatamente. Bem que foi nessa no época. Formato de live a gente fez lá atrás, né? Sim. Aí era live, não era bem esse podcast, mas é isso mesmo. Exatamente. Então, prazer tá aqui de volta. E, bom, sobre o meu canal, eu tenho o canal Switch TV BR, né, canal aqui no YouTube. Eu iniciei o canal lá no final de 2019, no finalzinho daquela off-season, inclusive. Foi bem na época que o Paul George foi trocado para o Clippers, que o Jimmy Butler foi pro Miami Heat, inclusive. Aquela foi uma excelente off-season, inclusive, muito boa, bem movimentada. E desde ali não parei mais, e nos últimos 2 anos eu consegui fazer com que o canal se tornasse o meu trabalho, né? Hoje o Switch TVBR é uma empresa, abri CNPJ, agora estou lidando com todas as burocracias aí brasileiras. Legal. E é muito legal, é um projeto que, assim, mudou totalmente minha vida. Trabalhar com basquete, trabalhar com NBA, que é o que eu amo, é um baita de um privilégio, é um baita de um prazer. E como você bem disse, é vídeo todo dia, né? Eu tenho uma frequência bem interessante lá no canal, mesmo nessas últimas semanas, onde não teve tanta coisa assim acontecendo na NBA, eu consegui ali manter 2, 3 vídeos por dia. Estou agora também trazendo um conteúdo de NBA 2K, que é o jogo mais famoso de basquete que temos hoje no mercado. Eu tenho eu não assisti nenhum vídeo desse seu, como eu posso dizer, desse seu conteúdo, né, sobre NBA 2K. Ainda não vi nenhum deles, mas eu vi que você posta bastante mesmo. É legal também, que principalmente a molecada gosta bastante. Gosta demais. A galera sempre me pedia pra gravar, porque eu sempre comentei que eu jogava e tudo. E já faz um tempinho que eu comecei, a galera tá curtindo e agora eu tô levando a sério, tô postando todo dia também. Então é um canal bem completo, você encontra de tudo lá. Eu fiz uma cobertura muito legal da Copa do Mundo de basquete. Planejo também trazer um pouquinho mais sobre conteúdo de basquete europeu nesse próximo ano, é um dos meus objetivos com o canal. E óbvio, a NBA é o carro-chefe, é o que mais é sobre o que mais eu falo lá no canal. Então, fica o convite para a galera que quiser conhecer Switch TVBR aqui no YouTube, no Instagram também, @SwitchTVBR. E é isso, André, bora trocar essa ideia aqui.
É engraçado, Luiz, que eu vi assim, né, que você tá quase chegando nos 50 mil inscritos, cara. Um canal gigantesco, se a gente parar para pensar, principalmente em um assunto que é muito nichado no Brasil, né? Se a gente falar de NBA, de basquete em geral. E a gente tem feito um trabalho para crescimento do Bola Laranja também. Assim, eu tenho outras tarefas fora o Bola Laranja, né? Então, infelizmente, eu não consigo postar vídeos todos os dias e tudo mais. Mas quando a gente fez esse trabalho com uma empresa, né? Ele pediu, olha, veja um canal que seja exemplo aí para você de crescimento. E eu falei do seu canal. Isso foi lá no começo do ano, justamente pelo engajamento que você tem, né? E realmente, assim, dá muito trabalho, cara. Eu sei como é, então já fica aqui meus parabéns por você ter conseguido isso. Que a gente que faz sabe o quanto que dá de trabalho, né? A gente acaba fazendo uma live por semana e só os cortes dela, né? A gente tem tentado colocar mais conteúdo, mas assim, tem que se dedicar mesmo, ter bastante tempo. Então, é sempre bom falar, bacana demais aí seu canal crescendo e a gente fica feliz, né? A gente que é do meio aí do basquete. Cara, vamos lá então. Deixa eu ver se eu já coloco pelo menos alguma imagem aqui na tela para não ficar quem estiver assistindo a gente aqui conseguir entender, né? A gente ilustrar um pouco mais o que a gente está fazendo. E eu vou falar já sobre o que aconteceu hoje. Quando eu te chamei para a gente gravar aqui, ainda não tinha acontecido, mas hoje o Damian Lillard foi trocado para o Milwaukee Bucks e vai jogar com Giannis Antetokounmpo, tá? Nessa troca, né, Luiz, o Jrue Holiday acabou indo para o Trail Blazers, o Yusuf Nurkic acabou indo para o Phoenix Suns, o DeAndre Ayton, que era do Suns, foi para o Blazers, né? O Grayson Allen também foi para o Suns, e tem mais umas escolhas de draft que o Trail Blazers vai pegar. Se eu não me engano, a primeira escolha de 2029 e 2 pick swaps, um de 2028 e um de 2030. Exato. Né? Que é aquilo que o Blazers, se ele ficar abaixo do Bucks, beleza, mas se ele ficar acima, o que daria uma escolha pior, ele pode fazer a troca. Né? Se eu não estiver enganado, que a NBA tem várias regras pegadinhas. Né? Então, é basicamente tudo isso para o Lillard ir jogar lá em Milwaukee com o Giannis. O que você espera dessa dupla, Luiz? Eu queria que você falasse em cima de, por exemplo, o Lillard, a gente sabe que ele é um talento, né, gigantesco dentro da liga, um dos melhores armadores da liga, mas o Milwaukee acaba perdendo um pouco de poder defensivo, né, porque o Jrue Holiday era um dos melhores jogadores defensivos da NBA, né? Você acha que qual foi a intenção real do Milwaukee Bucks? É mudar o jeito de jogar mesmo, agora com o novo treinador? Você acha que vai ficar um time melhor no ataque, mas pior na defesa, que vai querer superar os adversários em número de pontos, né? Tentar vencer fazendo mais pontos, ao invés de tentar vencer segurando mais na defesa, né? A gente sabe que tem alguns times que são mais focados na defesa, né? O que você espera dessa troca aí, principalmente falando para o Milwaukee Bucks? Olha, André, eu acho que o principal objetivo do Bucks com essa troca foi mostrar para o Giannis que a franquia quer vencer. Né, o Giannis, nas últimas semanas, deu várias declarações dizendo que se o Bucks não entregar o que ele espera, se o Bucks não tiver a postura vencedora que ele quer, existe a chance dele ir embora. Né? O Giannis, ele teria a possibilidade de assinar uma extensão agora, nessa off-season, ele decidiu não assinar, ele talvez assine somente na próxima off-season, e ele meio que estava dando umas ameaças aí no Bucks, meio que dando um ultimato mesmo para o Bucks. E eu acho que essa troca foi uma forma que o Bucks encontrou de mostrar para o Giannis que a franquia quer vencer e quer ser campeã de novo. Acho que esse foi o principal objetivo da diretoria. E eu também acho que a intenção desse Milwaukee Bucks é mudar o jeitão de jogar. Com o Mike Budenholzer, a gente viu um Bucks extremamente defensivo, era um Bucks até meio retranqueiro, não era um time que enchia os olhos, mas era um time muito competitivo. Só que chegou um momento onde o trabalho do Budenholzer chegou no teto, a eliminação para o Miami Heat foi a gota d'água, ele foi demitido. Então eu acredito que o Bucks, com o novo treinador, vai querer mudar um pouco o jeitão de jogar, e com o Damian Lillard vai mudar muito, né? Eu concordo com você que a defesa perde bastante.
com a saída do Drew Holiday. O Holiday, apesar de ter uma idade avançada, de estar aí nos seus últimos anos de carreira, pode estar aí há 3, 4 anos aí da sua aposentadoria, o Holiday ainda é um dos melhores defensores de perímetro da liga. De longe, ele é um dos melhores defensores de perímetro, é um cara extremamente talentoso na defesa, entrega muito no ataque também, mas a sua grande força é na defesa. Ele era uma peça muito importante para essa defesa do Bucks. Ele era o segundo melhor defensor do time, depois apenas do Giannis. Então a saída dele com certeza vai impactar muito na defesa. Só que, tendo um Chris Middleton saudável desde o início da temporada, tendo o Giannis, tendo o Brook Lopes, tendo um banco que tem um bom talento defensivo, eu acho que a defesa do Bucks ainda vai ser uma das melhores. Eu não acho que a defesa do Bucks vai deixar de ser uma defesa top 10. Eu acho que se mantém como uma defesa top 10. E o ataque ganha muito, né? Com o Damian Lillard, esse ataque do Bucks deve ser um ataque muito mais explosivo. O Lillard, além de ser um arremessador absurdo, um dos melhores da história, é um cara que cria bem para os seus companheiros. Na última temporada, o Lillard teve uma média muito boa de assistências. Ele tem mantido essa média nos últimos 3, 4 anos. É um jogador que trabalha muito bem em pick and roll, é um jogador que sai muito bem de screens. Óbvio, precisa da bola para jogar? Precisa, mas ele também é um cara que tem um bom catch and shoot. Então, eu vejo o ataque do Bucks sendo, assim, talvez um dos melhores do leste nessa próxima temporada. E essa dupla, Lillard e Giannis, tem um potencial muito grande de ser, talvez, a melhor dupla da NBA na próxima temporada. Na teoria, no papel, o encaixe é muito bom. Um complementa muito bem o outro. E, cara, eu tô bem ansioso para essa dupla. Foi um movimento arrojado do Bucks, foi um movimento arriscado, mas foi um movimento muito bom. Pegou todo mundo de surpresa, ninguém esperava. Então o Bucks já entra nessa temporada, já entraria como um dos favoritos antes dessa troca. Com essa troca, então, o Bucks sobe muito de patamar. Eu tô com você também, Luiz. Eu acho que, assim, quando você falou agora no final, né, já entraria como um dos favoritos, porque se a gente pensar, realmente, assim, a gente deve logo fazer os palpites do Bola Laranja, e eu colocaria o Bucks, talvez, como uma das franquias favoritas aí ao título, assim como eu coloquei no ano passado também, né? Eu acho que era um time já pronto para vencer, um time que já venceu, se reforçou, né? Perdeu um jogador aqui, outro ali, mas também se reforçou. Então foi uma troca, assim, até certo ponto, arriscada. Claro, você está recebendo um Damian Lillard, mas você desfez um time que já estava meio pronto, né? Não desfez geral, né? Mas você perdeu peças ali, principalmente o Drew Holiday, que realmente vão fazer falta. Mas é isso, acho que é um estilo diferente, né? O Budenholzer tem um pouco da escola do Greg Popovich, né? Foi auxiliar técnico, então um time que joga, como você falou, um basquete não tão vistoso, né? E já o Adrian Griffin, assim, é mais novato, né? Mas assim, a gente não sabe o estilo de jogo dele, mas ao que me parece é mais esse estilo, né? Nova era da NBA, mais um jogo mais plástico, né? Talvez um jogo que tenha menos defesa. Mas, claro, é um time que ainda conta com jogadores defensivos muito bons, que é o caso do Giannis, o caso do Brook Lopes também, né? Então, são jogadores que, claro, né, talvez para defender o perímetro tenham um pouco mais de dificuldade, mas pelo menos já é um time que em algum setor tem a defesa já bem qualificada, né? E, assim, cara, olhando no geral, para a gente já pular para outro assunto depois desse, né? Já falamos aí bastante desse início, né? Você acha que alguém sai como vencedor nessa troca? Você acha que o Blazers sai como vencedor, recebeu o DeAndre Ayton e o Drew Holiday e algumas escolhas de draft? O Suns se reforçou um pouco mais? Ou o próprio Bucks mesmo? Cara, peguei o Damian Lillard, é isso, já sou vencedor, independente do que eu dei em troca por ele. Quem você acha que saiu ganhando aí? Ou pode ser até que tenha tido um empate, alguma coisa assim. O que você imagina para essa troca? Cara, eu acho que foi uma troca onde as 3 equipes ganharam de alguma forma. Né, o Bucks ganha o Damian Lillard, que muda o time de patamar. É o Damian Lillard. Assim, os melhores armadores dos últimos anos, um jogador de altíssimo nível. O Bucks ganha por conta disso. O Phoenix ganha uma profundidade muito interessante de elenco. Né, a off-season do Phoenix, inclusive,
Me surpreendeu bastante porque o Phoenix não tinha tanto espaço assim no cap para trabalhar e conseguiu ótimos jogadores. Pegou o Bol Bol, pegou Eric Gordon, pegou o Watanabe, trocou pelo Bradley Beal e agora consegue Grayson Allen, Nasir Little, Keon Johnson e o Yusuf Nurkic. Eu tenho algumas ressalvas com o Nurkic, tá? Eu acho o Nurkic meio preguiçoso na defesa e é um cara que se lesiona bastante. Mas, segundo informações de vários insiders de Phoenix, o Frank Vogel queria muito o Nurkic e parece que o Vogel tem a fórmula para fazer o Yusuf Nurkic jogar com vontade. Então, eu dou o benefício aí da dúvida. Então o Phoenix ganha porque ganha uma boa profundidade de elenco. Hoje a rotação do Phoenix, cara, é uma rotação muito talentosa. É um time que tem muito talento. Já melhorou bastante, né? Melhorou muito. E foi o grande problema do Phoenix temporada passada. Depois da troca pelo Durant, a profundidade da rotação do Phoenix acabou. O Phoenix jogou o playoff rodando 7 jogadores, 8 jogadores no máximo. Muito pouco, não tinha muita opção. E agora a profundidade fica bem mais interessante. E o Blazers, apesar de não ter pego o capital de draft que poderia, o Blazers poderia ter pego 4 picks de primeira rodada. O Lillard valeria isso. Mas o Blazers pega um DeAndre Ayton, que apesar de não ter empolgado nos últimos anos, apesar de ele ter até sido uma decepção nos últimos anos, eu mesmo tinha uma expectativa bem mais alta com o Ayton na época do draft. Eu acho que ele foi uma decepção. O Ayton ainda é um jogador muito jovem e jogando em um novo time, sabe, longe ali do Phoenix, num ambiente diferente, eu acho que vale a pena a aposta. Acho que o Ayton ainda pode render o que é esperado dele. Pegou uma pick de primeira rodada do Bucks 2029, 2 picks swaps. Então não dá pra gente desconsiderar essas picks só porque são swaps. E pegou o Drew Holiday, que se ficar, vai ajudar pra caramba. É um armador muito bom, é um cara que pode agregar muita experiência para esse time que é jovem. O Scoot Henderson, por exemplo, vai aprender muito com o Drew Holiday se ele ficar. Então, com o Holiday, o time... Eu acho que o Blazers pode sonhar com play-in com esse time, mantendo o Drew Holiday. E se por acaso trocar o Drew Holiday, o que parece que vai acontecer, o Blazers quer trocar o Drew Holiday, quer usar ele como moeda de troca, é um cara que pode render uma pick de primeira rodada, até 2, com talvez. Certeza. Um jogador jovem. Então, o Blazers ganha. O Blazers está numa posição que eu acho muito boa. De rebuild mesmo, né? De fazer esse tipo de movimento mesmo, né? Exatamente, porque é aquela, se não trocar agora, fica com o cara durante meses, e aí pode trocar ele na trade deadline, que o valor de mercado dele vai permanecer bom. E se trocar agora, já começa a reconstrução, e uma reconstrução que já está muito bem encaminhada, porque o Oeste está bem maluco, é um Oeste bem competitivo, mas eu não sei, se o Chauncey Billups finalmente engatar um bom trabalho nessa temporada, o Blazers pode ser um time bem competitivo. Então, para mim, as 3 equipes ganham de alguma forma. Talvez a que mais me deixa não me deixou tão feliz assim, talvez tenha sido o Phoenix, porque eu tenho dúvidas em relação ao Yusuf Nurkic, mas a profundidade de elenco que o Phoenix ganhou fez a troca valer a pena para o Suns. Eu também acho. Eu acho que assim, todo mundo saiu bem. Não é aquela troca que você fala, nossa, esse time foi assaltado, né? Ou aquele foi assaltado. Mas é claro, assim, eu dou sempre um ponto a mais aí pro Bucks, porque, cara, você traz um Damian Lillard, um cara que tem um talento incrível, né? E agora vai finalmente... Assim, ele teve bons elencos em Portland, né? Aquela época com o LaMarcus Aldridge e o CJ McCollum. Depois, quando eles chegaram na final de conferência, né? Aí já não tinha mais o Aldridge, mas tinha o McCollum jogando em alto nível. Mas eu acho que esse Bucks talvez seja bem melhor do que qualquer Blazers. De longe. É o melhor elenco que o Lillard já teve. Exato. E outra, é o melhor companheiro de equipe que o Giannis já teve também. O Giannis jogou com o Middleton, o Holiday, mas o Damian Lillard é o melhor companheiro que o Giannis já teve. Exato. Então, acho que essa dupla vai fazer bastante estrago mesmo. Então, é isso. Vamos aguardar para ver como é que vai ser essa dupla. Mas, assim, né? Só coisas boas. Acho que a NBA nos reserva com essa dupla aí. Luiz, agora é o seguinte, cara. Vamos pular já para a temporada. A gente tinha esse como assunto principal aqui. E eu tenho escutado alguns podcasts aí,
vendo o que a galera tem falado, né? De quem pode surpreender, quem pode desapontar. Então a gente vai fazer esse exercício, cara. Vamos pegar aí pelo menos um de cada um desses assuntos, né? Depois fazer um resumo mesmo de quem briga por título e tudo mais. Eu quero começar com quem pode surpreender nessa temporada. Não precisa ser assim, cara, vai vencer o título, né? Ou algo parecido. Mas, por exemplo, eu vou te dar o exemplo do Sacramento Kings, que na temporada passada, se a gente fosse lá para o começo da temporada, algumas pessoas poderiam até falar, é um time interessante, com De'Aaron Fox, né, com Sabonis, mas eu acho que poucas pessoas, ou quase ninguém, acreditava que esse time fosse chegar em terceiro lugar da Conferência Oeste, né, e por muito pouco não venceu o Golden State Warriors, né, e não passou para a semifinal também. Então, assim, tem algum time que nesse ano você acha que pode fazer um trabalho parecido, pode surpreender positivamente, né? Essa pergunta é mais no sentido de positivamente, né? Nessa temporada, ou nessa temporada é difícil. Sempre tem alguém, né? Mas quem que você aponta aí, olhando para os elencos, né? Olhando para o que foi a temporada passada e para o que pode vir a ser essa temporada? Cara, é bem complicado porque tem alguns bons candidatos à surpresa. Mas um que eu acho que tem uma boa chance de surpreender muita gente, que tem uma boa chance de chegar na pós-temporada, depois de um tempinho fora, é o Houston Rockets, cara. O Houston, apesar de ter gastado mais do que deveria, gastou muito dinheiro em alguns jogadores que não deveria, o time se movimentou muito bem nessa off-season. A off-season do Houston é muito boa. O time, além de ter pego o Ime Udoka, que vai assumir o time nessa próxima temporada, conseguiu fazer um ótimo draft com o Thompson, pegou o Dillon Brooks, que fez uma baita Copa do Mundo de basquete e que tem muito a provar nessa próxima temporada, Fred VanVleet, que é um armador que eu gosto demais e que vai agregar muito nesse time. Então, pegou esqueci, o Cam... Caramba, me fugiu o nome do novato. Não é Ken Johnson, né? Ken Johnson? Cam Whitmore. Verdade. Quase me fugiu o nome dele. Cam Whitmore no draft, que foi MVP da Summer League. Summer League, jogou muito bem. Então, o Houston é um time que, para mim, vem para brigar por pós-temporada e pode surpreender muita gente. O Oeste é complicado, o Oeste tem muito time bom, mas o Houston vem para brigar. Assim como eu acho que o Oklahoma também vem para brigar por pós-temporada, vem brigar para playoff. Não me surpreenderia tanto o Orlando beliscando um play-in nessa próxima temporada, com Franz Wagner evoluindo, Banchero evoluindo, com Anthony Black chegando no draft. E eu gosto muito do trabalho do Mosley, então essas são algumas equipes que eu acho que podem surpreender bastante. Houston, principalmente, acho que Houston pode ser a grande surpresa, e não só por conquistar vitórias, mas pela forma de jogar. Eu acho que o Houston pode praticar um basquete muito, muito legal de se assistir. O Ime Udoka é um treinador que tem uma mentalidade que me agrada muito, é um cara que foca muito no ataque, mas que não abdica da defesa. Eu acho que ele pode trazer um equilíbrio muito bom. O Houston já tinha jogadores muito interessantes, Jalen Green, Jabari Smith, Alperen Sengun, são jogadores de um talento incrível. Tari Eason teve uma baita temporada de novato. Então acho que o Houston pode ser talvez o queridinho dessa próxima temporada. Legal, Luiz, legal. Também acho que o Houston pode surpreender se a gente olhar para o que foi a última temporada, né? E assim, né? Uma vez eu vi a Doris Burke falando, era do Cleveland Cavaliers naquela época de rebuild, logo em seguida que o LeBron James saiu, né? E como como as franquias avaliam os treinadores, né, e seus trabalhos quando o time está em rebuild, porque é muito difícil, acaba perdendo a maioria dos seus jogos, né? E ela dizia que muitas das vezes o que eles olhavam era: eu estou competindo toda noite, né? Eu estou competindo todos os jogos, vendendo caro, né, as derrotas. E o Houston fez isso muitas vezes na temporada passada, né? Eu me lembro de pelo menos 2, 3 jogos ali que eu assisti que o Houston perdia o jogo, mas ele dava trabalho para o adversário, entendeu? Principalmente com o Sengun, né? Jalen Green, esses caras que você falou aí, a maioria deles tem muito talento mesmo, né? Então acho que se reforçando com esses jogadores que chegaram, é um time que pode surpreender. E para a gente fechar esse assunto de surpresa, eu colocaria também, Luiz,
o Indiana Pacers. Indiana Eu acho que o Pacers. Indiana Pacers é um time que pode, não diria que ter mando de quadra nos playoffs, né? Talvez ali brigar entre o 7º e 10º lugar, né? Porque se a gente pensar, né, o Haliburton fez uma ótima Copa do Mundo, FIBA, né? O Bruce Brown foi para lá, que é um jogador que eu adoro, assim, um jogador que foi muito importante Crucial para o título do Nuggets. Crucial para o título do Nuggets. Tem Buddy Hield, estão dizendo que ele pode ser envolvido em alguma troca, né? Mas por enquanto vamos contar que ele ainda esteja lá. Miles Turner, Obi Toppin chegou por lá também, né? Sem contar o Benedict Mathurin, né? Tenho até dificuldade de pronunciar esse nome, mas é um jogador que também me surpreendeu às vezes que eu vi. E draftou o Jarce Walker, que era um dos melhores alas pivôs do último draft. Um draft muito bom do Indiana, inclusive. Legal. O Luiz que é conhecedor também da galera. A gente fala isso bastante no Bola Laranja, Luiz. A gente conhece pouco a galera que vem do college, justamente, né, por tempo, para acompanhar também o college, além da NBA. Né? Mas o Luiz já manja mais de draft dessa galera que está vindo aí. Então, sempre bom ter um cara que nem o Luiz aí para ajudar. Então, assim, é um time que eu acho que pode surpreender positivamente também, Luiz, e fazer uma temporada muito melhor, né, do que no ano passado. Todo mundo achava que o time fosse começar lá embaixo, começou bem, né, com o Rick Carlisle, se eu não estiver enganado, o Indiana Pacers começou bem. Sim. E depois começou a cair. Né? O pessoal estava até falando que eles estavam jogando bem para valorizar o Buddy Hield e o Miles Turner. O Haliburton lesionou também, né? Se não fosse a lesão, o Indiana poderia ter apertado ainda mais na briga pelo playoff. Exato. Então eu acho que é um time que, né, se reconstruiu aí aos poucos e tem chance de surpreender a gente positivamente na próxima temporada. Antes de eu mudar o banner aqui já, então, Luiz, eu vou só tirar aqui embaixo. Cara, agora eu quero que você tente descobrir ou falar que pode nos decepcionar. Eu vou dar um exemplo da temporada passada de novo, né? Para positivamente eu falei do Kings. Agora, para decepção, pelo menos na minha opinião, o Milwaukee Bucks foi uma decepção na temporada passada. Eu confesso que no momento que eu vi a entrevista do Giannis, eu achei muito legal. Mas depois, parando para analisar, cara, realmente assim a temporada foi um fracasso. Né? Eu acho que assim, ele se saiu muito bem na resposta ali para o repórter, né? Dizendo que todo ano você é promovido no seu trabalho. Não. Então, e por isso seu ano foi um fracasso? Também não. Mas eu acho assim, seria diferente se o Milwaukee Bucks tivesse perdido na final de conferência ou na final da NBA, porque ele tinha elenco para aquilo. Então, o Bucks terminou na primeira colocação no leste, cara. Primeira colocação. Né? E o Miami Heat totalmente desacreditado. Que todo mundo sabe da resiliência desses caras até onde eles chegaram. Mas assim, resumindo, né? Eu acho que o Bucks foi uma decepção. Você vê algum time que, cara, tá se preparando, mas fica uma pulga atrás da orelha e pode ser uma decepção nessa próxima temporada, e lá na frente a gente fala, olha só, realmente todo mundo botava fé nesses caras e eu acho que não é bem por aí. Quem que você pensa nesse sentido, Luiz? Cara, a temporada passada teve muita decepção, né, André? A gente teve o Bucks, foi uma decepção, o Dallas foi uma decepção absurda. Um time com o Luka Doncic não pode ficar fora do play-in. Não pode. Então, foi uma decepção. O Cleveland foi uma decepção. Cair na primeira rodada. O Dallas foi muita decepção. O Dallas também, mas o Dallas foi muita, né? Não, uma decepção incrível, assim. Eu acho, viu, André? É que a decepção ela é muito atrelada à expectativa. Então, exato. Por exemplo, o Hawks, eu acho que o Hawks não vai ter uma temporada daquelas, mas o Hawks já vem de 2 eliminações seguidas na primeira rodada. Então, não sei se vai ser uma decepção. O Chicago Bulls, mesma coisa, não é um time que tem uma expectativa tão alta assim. Então, olha, eu acho que o Philadelphia pode decepcionar bastante, viu, André? Por conta dessa situação do James Harden, muito provavelmente ele não fica. E aí, tendo um novo treinador, sem o James Harden, não dá para saber quem é que vai chegar. Não sei, cara. O Philadelphia pode dar uma decepcionada. O Clippers pode decepcionar também, porque essa temporada... Todo ano tem expectativa, né? Sempre cria expectativa. E nessa próxima temporada é meio que o vai ou racha pro Kawhi e Paul George. Os dois estão na reta final de contrato, nenhum dos dois renovou ainda. Parece que nenhum dos dois vai renovar nessa off-season, vai ser só na próxima. Então o Clippers pode ser uma
uma grande decepção, ainda mais não podendo poupar o Kawhi e o Paul George toda noite, como fizeram nos últimos anos. Né? A NBA não vai deixar mais isso acontecer. Então, acho que Filadélfia e o Clippers podem ser as grandes decepções. O Memphis, eu não sei se encaixaria em decepção, porque o Memphis vai ficar muito tempo sem o Ja Morant, 45 jogos sem o Ja Morant. Então, bastante coisa, né? Nossa, vai ser 45 jogos? Se eu não me engano, é 45 ou 25? Eu não... Deixa eu ver. Só confirmar. Não, acho que não é. Eu acho que é 25, não é? Ja Morant, suspensão. Deixa eu ver aqui. Eu acho, 25 jogos, perdão, 25 jogos. Adicionei 20 aí na conta. Mas já é bastante, né? É bastante. Se eu não me engano, o Ja Morant volta, inclusive, num jogo contra o Pelicans. Ja Morant e Zion. Se o Zion ficar saudável até lá. Então, pelo fato dele ficar muito tempo fora, eu não sei se o Memphis se encaixaria em decepção, se por acaso ficasse fora do top 4 da conferência. Não sei, porque aí o fator ausência de Ja Morant conta muito. Então, eu fico aqui em Filadélfia e Clippers como times que podem decepcionar por conta da expectativa criada em cima. Eu também tô com você. Talvez o Clippers, se fosse que escolher alguém, seria o Clippers. Acho que é o que está mais propício a isso acontecer. O Philadelphia tem essa questão do Harden, né, Luiz? Então, assim, se o Harden ficar, pode ser uma decepção maior, porque o time manteve, né, ali os principais jogadores. Se o Harden sair, depende de quem vier, né, também pode se criar uma expectativa maior e aí também se decepcionar. É uma pena por causa do Embiid, que é um cara que eu gosto bastante, né? Mas, enfim, eu tô nessa... Não, e o MVP do Embiid ficou totalmente eclipsado, né? Ninguém lembra mais do MVP do Embiid por conta do Jokic, né? Exatamente, pois é, assim... dá para falar que ganhou, mas tem essa questão aí, né, Luiz? Realmente... Não, daqui uns anos a gente vai olhar para esse MVP do Embiid e pensar, cara, o Embiid ganhou o MVP nessa temporada? Com o Jokic fazendo né? Foi meio que aquela na camaradagem, né? Bom, o Jokic já ganhou 2, vamos dar. Mas assim, leva foi muito esse, merecido, né? Também pro Embiid, né? Foi muito merecido também, mas enfim. Luiz, a gente já falou da surpresa positiva, da decepção. Quero ouvir de você agora, papo sério, cara. Quem são os candidatos a título? Vamos pegar 2 de cada lado aí, acho que já tá bom, né? Para não ficar também um exercício muito difícil. Assim, acho que tem mais que 2, né? Isso é nítido. Acho que a NBA hoje, a gente olhou aí 5 campeões diferentes dos últimos 5 anos, né? Os palpites que a gente faz todo ano do Bola Laranja, eu nunca acertei nenhum, porque cada ano eu falo um e é muito difícil. Muito. Né? Mas se você tivesse que escolher 2 do leste e 2 do oeste, cara, quem seriam os times que você escolheria para falar, olha, eu acho que a final do leste, a final do oeste vai ser essa, e aí, né, que vença o melhor para chegar na final da NBA e depois levantar o título? Cara, difícil, hein? Porque para mim essa é uma temporada que tá bem aberta. No oeste, André, Denver, apesar de ter perdido o Bruce Brown, Jokic e Murray estão lá ainda. Tem Aaron Gordon ainda, Michael Porter ainda. Eu acho que o Christian Brown pode ser um bom substituto para o Bruce Brown nos minutos. Parece ser um bom jogador, né? Jogou bem, teve boa participação. Um cara desse elenco do Nuggets que, com mais minutos, eu acho que pode render é o Peyton Watson. Ele não jogou tanto temporada passada, ele jogou só mais na reta final, onde o Denver estava dando uma poupada. E eu gostei muito. Joga na 3, joga na 4, atlético pra caramba. Então, eu acho que o Denver pode suprir a ausência do Bruce Brown. É que a off-season do Denver foi muito boa, né? Faltou alguns movimentos melhores. Mas Denver se mantém como um dos favoritos, não tem como. E o outro, cara, é difícil, porque eu fico muito entre 2. Eu fico entre Phoenix e Lakers. Porque o Lakers, a off-season do Lakers foi muito, muito boa. Muito boa. Tirando a renovação do D'Angelo, que eu particularmente não gostei tanto, acho que não precisava, poderia ter ou renovado por menos, ou ter deixado ele embora. Eu gostei de todos os outros movimentos que o Lakers fez. Todos os outros. Gabe Vincent, eu achei maravilhoso. Reforçou o garrafão. Nossa, o Lakers foi muito bem. Renovação do Austin Reeves, renovação do Hashimura. Então eu fico muito entre o Lakers e o Phoenix, que também teve uma off-season maravilhosa. Mas eu vou repetir a última final do Oeste, cara. Eu vou de Denver Lakers. Legal. Se eu tivesse que escolher 2 no Oeste também.
do jeito que você falou aí, o Lakers foi muito bem na off-season, se reforçou e mostrou que realmente era o melhor time do Oeste depois do Denver Nuggets, né, na última temporada. Conseguiu vencer, de certa forma, sempre controlando as ações, né, contra o Memphis e contra o Golden State. Não foi ameaçado em nenhum momento por nenhum dos dois, né? Então eu iria de Lakers e Nuggets. E do outro lado, Luiz? Aí é difícil, no outro lado, hein? para mim é mais fácil até no leste, viu, André? Eu acho que se mantém o que foi nos últimos anos, Bucks e Celtics. São os dois times que nos últimos anos têm rivalizado ali para ficar na primeira colocação no leste, na regular. Eu vou de Bucks e Celtics aqui, ainda mais depois da troca pelo Lillard. Aí o Bucks, para mim, ele fica... se consolida como favorito. Eu gostaria de colocar o Miami também, mas é difícil, né? Parece que o Miami usou a última gasolina no tanque chegando naquela final, né? E assim, perdeu muita profundidade nessa off-season. Gabe Vincent foi embora, Gabe Vincent foi embora. Exatamente, exato. Então, seria legal a final entre Celtics e Bucks, né? O Celtics que vai ter que mudar um pouco a maneira de jogar também, imagino eu, né? Acho que agora o Brogdon ficou, né? Vem para ser titular, né? Provavelmente, porque era uma posição que o Smart acabava jogando um pouco mais. Eu acho que vai ser o Derrick White, viu, André? Ou continua o Derrick White, né? Porque o Brogdon foi o melhor sexto homem, né? Na temporada. Mas é um cara que vai ter, né? Acaba tendo até um pouco mais de minutos, né? Sem o Marcus Smart. E o Porzingis, assim, se mantendo saudável, né? Traz uma forma de jogar um pouquinho diferente para o Celtics, né? Mas vai ser interessante, e o Milwaukee Bucks, a gente já falou bastante aqui no começo. A rotação de garrafão do Celtics vai brigar para ser uma das melhores na próxima temporada. Sim. A rotação que tem Porzingis, Al Horford, vai ter o Robert Williams, né? Sim. Se todo mundo se manter saudável, essa rotação de garrafão vai ser muito boa, muito boa. Dá para jogar com o Williams e o Porzingis, né? Para evitar muito contato em cima do Porzingis, que tem problemas de lesão, né? Acho que também dá para colocar ele de power forward ali, enfim. Se quiser fazer um small ball completo, bota o Horford ali no lugar, espaça também. Todo mundo. Exatamente. Legal, Luiz. Acho que também, assim, no leste, eu ficaria nessa dúvida entre o Miami, né? Mas com essa troca de hoje, talvez eu vou com você, né? Também essas questões de ter perdido profundidade, o Sixers eu não acredito muito que vai conseguir, né, fazer muita coisa, então, enfim. Eu acredito no Cleveland ainda, viu, André? Mas acho que ainda não chega para bater com o Bucks e Celtics. Diria que ele tá um jogador, talvez, e que chame mais um pouco a responsabilidade de talvez chegar lá. Talvez esse jogador seja o Mobley, talvez, mas não sei se nessa temporada já. Né? Acho que talvez demore um pouco mais ainda para ele se desenvolver, assim como o Garland, né? Enfim, também penso como você, é um time que para daqui 2 anos, né? Para 24, 25 ou 25, 26, eu acho que é um time muito interessante para a gente ficar de olho. A maioria desses times que foram campeões, né? O Nuggets foi assim, bateu na trave 2, 3 vezes, perdeu um jogador aqui, outro ali, mas foi mantendo, né, o núcleo. O Golden State não precisa nem falar. Enfim, então acho que a maioria dos times teve essa formação parecida com a do Cleveland, né? E para fechar, Luiz, fala para mim quem você acha que vai levar o MVP. Não vou fazer você escolher todos os prêmios, não, porque é muita coisa. O MVP só que é o mais facinho, viu? Quero ver quem que você acha que esse ano vai levar o prêmio de MVP. MVP tá fácil, né? Cara... Eu acho que a gente vai ter uma quebra nessa hegemonia de Embiid e Jokic. Se o Dallas fizer uma campanha decente na regular, ficar pelo menos ali no top 6, eu acho que tem uma grande chance do Luka levar. O Luka, ele tá muito bem fisicamente. Talvez ele tenha conseguido o melhor físico da sua carreira até o momento. E o talento do Luka é um espetáculo. O Luka, na última temporada... que, infelizmente, a campanha péssima do Dallas ofuscou um pouco o que o Luka fez. Mas o Luka teve uma temporada individual absurda. Ele engatou uma sequência, se não me engano, de 6 jogos com mais de 25 pontos. Então, assim, o Luka, ele tá chegando perto desse MVP nos últimos 2 anos. Eu acho que nessa temporada, talvez, ele consiga. Se o Dallas fizer uma campanha decente... Não tô falando de chegar top 4, acho que chegar top 6, top 5, eu acho que o Luka consegue pegar esse MVP, mas vai ser uma briga boa. Vai ser uma briga bem boa, eu acho que o Jokic segue na briga,
Eu não duvido do Devin Booker entrar nessa brincadeira também, com mais holofote. O Phoenix vai ter um holofote muito grande nessa temporada. Talvez o Devin Booker entre também. Mas meu palpite é Luka. Eu vou do Luka aqui. Eu venho escolhendo ele já, acho que 2 temporadas, né? Eu também tô nessa. Mas tô apostando. Não sei se eu vou numa terceira, viu? E eu acho que, assim, um outro cara, Luiz, que se mantiver saudável, que mostrou o quanto é dominante, é o Anthony Davis. O problema é que, assim, né, ele tem tido lesões recorrentes, mas dependendo se ele conseguir ficar firme nessa temporada, o Lakers, com a profundidade que tem, tendo uma boa colocação, e o Anthony Davis continuando sendo dominante em pontos, em rebotes, né, na defesa, eu acho que é um cara que pode surgir correndo por fora. Tá? O AD seria meu palpite para Depoy, se ele ficar saudável. Também. É um cara que sempre... mas eu não sei, cara. Eu vi, assim, um Anthony Davis completamente diferente o ano passado, no finalzinho da temporada regular e nos playoffs, tá? Ele teve um outro jogo abaixo ali, mas faltou perna para o Lakers também, não só para ele, né? Para todo mundo. Acho que fizeram um esforço tremendo para se classificar, né? Então isso lá no final faltou gás, mas legal. Acho que o Luka Doncic pode ser uma boa opinião aí também, né? Um bom palpite. Luiz, fechamos, cara. 40 minutinhos de programa aí. A gente falou bastante aí, falamos do Lillard, falamos, né, da surpresa, das decepções que podem vir a ocorrer na temporada, quem deve brigar por título, enfim. Então, agradeço a você mais uma vez, cara. Peço a galera aí, @SwitchTVBR, no YouTube e no Instagram, né? Você tem o Instagram lá, SwitchTVBR, né? Exato. Então já está embaixo, a SwitchTVBR no YouTube e Instagram. Então, quem estiver vendo aqui ou ouvindo, vai lá, deixa o like, se inscreve lá também no canal dele, segue lá no Instagram e espero que a gente possa fazer mais vezes, Luiz. Eu e você, talvez se aprofundar mais em um assunto específico. Hoje a gente acabou falando de bastante coisa, acaba não se aprofundando tanto, né? Mas agradeço bastante você aí por esse bate-papo aí, por esse podcast especial. E deixo meu abraço aí e espero que logo a gente já se veja novamente para gravar mais e mais programas falando aí da NBA, do que quer que seja sobre basquete. Que isso, Andrezão. Prazerzão estar aqui. Agradeço de novo o convite, muito legal. E é isso, eu fico aberto aí para novos convites. Quando precisar, só me chamar que eu participo com o maior prazer do mundo, cara. Tamo junto mesmo. Obrigado a galera que nos ouviu, a galera que nos assistiu aqui também no Instagram. Não se esqueça, no YouTube, não se esqueça de deixar like, se inscrever aqui no canal, sempre importante pra gente. Lembrando que amanhã, né, hoje é dia 27, amanhã é dia 28, temos a nossa live do podcast também. Com certeza falaremos de Damian Lillard lá também. Beleza? Obrigado, Luiz. Obrigado, galera. Um abraço e até a próxima.